Fala galera, sou Samara Bezerra do Seeds Movement e tô aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra é uma das passagens da Bíblia que mais salta aos meus olhos, porque é um texto que traz algumas revelações intrínsecas, tendo em vista que tem bastante importância para a nossa vida com Deus. O texto que eu quero falar é em Atos capítulo 17, onde a passagem que Paulo ele visita Atenas, ele se depara com algumas situações naquela cidade. Vendo isso, ele encontra um determinado altar, e a palavra é bem clara, no capítulo 17 de Atos, ele fala que Paulo, enquanto ele passeava pela cidade, ele encontrou esse determinado altar, e no altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando muito sobre essa questão do porquê que existia esse altar e do porquê que estava intitulado como ao Deus desconhecido. Muitos perguntavam o que Paulo era, que tipo de pregador era ele. Muitos até falavam que ele pregava determinadas doutrinas estranhas, de alguns deuses estranhos, os deuses desconhecidos. Mas Paulo chama a atenção deles para algumas determinadas coisas que se aplicam perfeitamente nos dias de hoje, tendo em vista que a Bíblia ela é atual, a Bíblia ela não sai de moda, a Bíblia não cai da tendência, digamos assim. E uma das coisas que eu amo nesse texto é que Paulo ele detalha muito bem sobre essas perspectivas e explica até mesmo aquilo que ele pregava para as pessoas, E nesse contexto, ele se deparando com tudo isso que eu falei para vocês, ele ressalta para as pessoas que muitas vezes a gente adora alguém que nós não conhecemos, E hoje, nos nossos dias, a gente percebe que boa parte dos cristãos hoje, eles têm se esquecido de sua identidade em Deus. E não só isso, mas ele às vezes nem tem se aprofundado no conhecimento de Deus, Então, muitas vezes a gente vai à igreja, muitas vezes a gente faz toda os nossos atos de devoção, nossas orações, os nossos jejuns, nós fazemos leitura da palavra. E também era assim o povo de Atenas, as pessoas também tinham seus preceitos religiosos, as pessoas também exerciam seus atos de devoção, mas no altar ainda continuava ao Deus desconhecido. E hoje não tem sido diferente com as nossas vidas. Às vezes a gente ora, vai para a igreja, faz tudo, mas a gente faz isso sem de fato conhecer a Deus. Temos o altar, mas lá no nosso altar está escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo ele chama a atenção dessas pessoas porque ele queria que as pessoas atinassem pelo fato ou até mesmo pelo motivo do porquê que elas nasceram, do porquê que elas foram destinadas a exercer determinadas funções na sociedade. Eu gosto de falar, quando eu menciono essa palavra, que eu sinto muito em falar isso para você, ou talvez não, mas talvez você não tenha nascido para ser um grande empresário, ou talvez você não tenha nascido para ser uma grande pessoa, de bastante influência, relevância, mas e talvez você ocupa esse lugar também, e não tem problema nenhum, mas você tem que lembrar que você não nasceu estritamente para isso. Ao contrário, nós nascemos porque nós somos gerados desde a eternidade, e nós nascemos para de fato expandir o reino de Deus. Se você atinge uma função de ser empresário, se você atinge a função de ser um advogado, um engenheiro, um arquiteto, isso significa dizer que o lugar onde você está foi o lugar que Deus te plantou para você expandir o reino de Deus. E muitas vezes a gente se esquece isso pelo fato da identidade. Estamos esquecidos de algo que é muito intrínseco. Nós somos criados desde a eternidade, por isso que nós temos o propósito de sermos um com Jesus através da sua eternidade. E não tem como nós sermos ligados à eternidade se nós estamos pensando apenas no que é da terra, no que é palpável. E a gente sabe que a nossa fé ela não é exercida por isso. No versículo 28, que para mim é um dos versículos mais importantes desse texto, Paulo vai falar que é por isso que nós devemos nos aprofundar em Deus, ter esse conhecimento, para a gente não sair produzindo os altares sem ao menos saber a quem estamos adorando. E no versículo 28 ele fala que é por isso que nele
Nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Então, esse é o fator principal daquele que tem identidade em Deus. Então, o nosso maior sucesso aqui na Terra será conhecer a Jesus. Não é ser pessoa de relevância financeira, de relevância, né, em algumas funções sociais. Ao contrário, nós temos isso pelo um presente de Deus, por uma dádiva de Deus, nós sabendo que o nosso maior sucesso é conhecer o autor e consumador da nossa fé. Por isso, lembre-se, você foi criado para viver com Deus, para se mover em Deus e para existir em Deus. É assim que a gente valida o nosso propósito, sabendo de que nós somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Então essa foi a palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Fique de olho nas nossas redes sociais, né? A partir das semanas nós iremos compartilhar com vocês algumas palavras, alguns devocionais de Deus para a sua vida. Então aqui embaixo na descrição nós vamos deixar tudo bonitinho, tudo certinho para vocês, né? Nosso Instagram, nosso Facebook, para você acompanhar a movimentação desse projeto que tem tido tanta relevância na vida de tantas pessoas. Um abraço e eu vejo vocês